Falando um pouco agora a respeito do GPS primeiro, como que ele funciona? O GPS funciona através de uma rede de satélites que orbitam, né, em volta da Terra. Esses satélites emitem sinais que são recebidos por receptores GPS aqui na Terra. O receptor calcula o tempo que levou para os sinais viajarem do satélite até o receptor, e isso daí permite a determinação da distância entre o satélite e o receptor. Então, ao receber sinais de vários satélites, o receptor pode calcular qual que é a sua posição tridimensional, bem dizer XYZ, com alta precisão, usando um método que é chamado de trilateração. Além disso, os receptores GPS, eles são equipados com antenas de alta qualidade, recursos adicionais que aprimoram a precisão, como, por exemplo, né, a correção diferencial em tempo real, que a gente conhece aí como RTK. Hoje em dia nós já temos GPS, né, mais precisos que têm um sensor de inclinação dentro do aparelho, você consegue pegar pontos inclinados. Essa precisão na determinação da localização torna o GPS uma ferramenta essencial para o monitoramento, levantamento topográfico, monitoramento de movimentação de terra, diversas aplicações dentro da engenharia e da topografia. Vamos lá para um exemplo prático da utilização do GPS, e dentro desse exemplo, a gente já vai estar mostrando quais que são também, né, as vantagens e as desvantagens do GPS, e eu vou mostrar um trabalho onde eu não consegui concluir ele apenas com o uso do GPS. Essa daqui é uma fazenda que foi feita o georreferenciamento dela, uma fazenda aí de aproximadamente, né, arredondando aí uns 180 hectares. E olha só a divisa da fazenda. Esse trecho todinho da divisa é um trecho que é muito limpo. É um trecho muito limpo. Aqui embaixo é um córrego passando, é um trecho muito limpo. Então, todo esse percurso aqui eu consegui rodar utilizando um GPS RTK. E isso daqui acabou me trazendo muita produção. Imagina como que seria para fazer a medição dessa fazenda aqui usando só a estação total. Ou pior ainda, o teodolito, né, antigamente. Mas o que que eu queria mostrar aqui? Por que que o GPS ele não é um aparelho que você vai conseguir trabalhar apenas com ele? Porque, por exemplo, nesse trecho daqui, olha só, é uma mata fechada. E dentro desse trecho aqui, o GPS ele não trabalha. Por que que o GPS não trabalha nesse trecho aqui? Como eu já falei anteriormente, o GPS ele trabalha com sinais de satélites. Se o sinal não consegue atravessar dentro da vegetação, né, de uma vegetação densa, como que o receptor vai receber esse sinal? Como que o receptor vai conseguir calcular qual que é a distância dele para o satélite lá no espaço e conseguir calcular a posição dele aqui embaixo? Ele não vai conseguir isso daí. Além do que, os poucos sinais que passam pela vegetação ainda tem um outro problema, que é o problema do multicaminho. Qual que é o problema do multicaminho? Como o GPS ele calcula a distância dele para a distância do satélite lá no espaço, esse sinal ele tem que vir, vamos dizer assim, como se fosse em linha reta. Se eu tenho várias obstruções ali no entorno, vão ter sinais que vão bater nessas obstruções. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, a vegetação, vão ter sinais que vão estar batendo na vegetação, sendo refletidos e indo para o receptor. E isso daí acaba ocasionando o erro de multicaminho. Hoje em dia já temos tecnologias mais avançadas que auxilia, ajuda a evitar, né, o erro de multicaminho na maioria dos casos. Porém, não é ainda algo que foi 100% testado. A gente vê muitas empresas aí que vendem GPS alegando que o aparelho deles trabalha dentro de mata, porém, eu ainda não consegui testar, eu ainda não pude testar isso daí, e eu ainda não confio nessa tecnologia porque eu ainda não vi os testes. Então, nesse trabalho aqui em específico que nós fizemos,
Nesse trechinho aqui, onde passou por dentro da mata, eu fiz ele com a estação total. Eu parti da estação aqui de cima, né? Rastreei aqui 2 pontos da estação para poder começar o trabalho, para poder amarrar o trabalho da estação com o trabalho do GPS. E eu desci a mata aqui, né? A gente abriu uma picada e a gente desceu a mata aqui para conseguir medir a cerca. E aqui a gente veio caminhando no entorno aqui do córrego, depois subiu aqui numa cerquinha e fechou aqui na faixa de domínio da rodovia. Na época que a gente fez esse levantamento, né, ainda não tinha esse trevo aqui, né, era uma pista única, então a faixa de domínio aqui nesse trecho foi simples, né, foi fácil de ser definida. Voltando então, para a gente poder finalizar essa parte do GPS. Qual que é a principal vantagem que eu vejo hoje para o GPS? Principal vantagem que eu vejo é a produtividade que a gente ganha em campo. Você vai fazer um plano altimétrico numa área aberta, você consegue, se você trabalhar sozinho, você consegue ir sozinho, dispensa, né, a ajuda de um auxiliar, coisa que na estação, talvez aí o topógrafo teria que ficar na estação, um ajudante no bastão, com o RTK, é um só rodando ali mesmo. Ou, se for o caso, né, tiver mais de um aparelho, você consegue aí até duas, três, quatro pessoas estarem trabalhando aí ao mesmo tempo aí em campo, né? A gente já teve um trabalho desse daí também, onde a gente pegou um GPS alugado, muito semelhante ao nosso, deixamos uma base instalada e fomos com 3 rovers para campo para agilizar bastante o serviço, né? Então, a principal vantagem que eu vejo hoje para o GPS é o quê? A produtividade em campo, que aumenta consideravelmente, diminui a chance de erro, porque normalmente, né, como o topógrafo, o engenheiro, ele é mais cuidadoso do que talvez o auxiliar, ainda mais para um auxiliar mais inexperiente, né, iniciante ali, a chance talvez de pegar um ponto fora do prumo, sempre tem aquela possibilidade, né? Então, com um profissional mais responsável indo direto a campo, isso daí também minimiza muito as chances de erros e a principal desvantagem do GPS é que ele precisa estar em um local aberto para trabalhar. Quanto menos interferência, quanto menos obstrução tiver, melhor é. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem GPS que consegue pegar pontos dentro de uma mata, por exemplo, e você vai lá e compara a coordenada desse ponto com uma outra coordenada, né, pego talvez com a estação total, que você vai ter mais precisão, e você vê que em alguns casos dá uma diferença grande, que é o que a gente chama de falso fixo. Então, sim, essa daí para mim é a maior desvantagem do GPS.